Muito boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou o Suzuki e eu participei da minha segunda Game Jam. Bom, tudo começa quando um cara chamado Holanda cria a sua famosa Holanda Jam em comemoração aos seus 1000 inscritos e vai o Suzuquinho todo tímido lá participar da Game Jam sem pretensão nenhuma de ganhar 300 reais. E como eu não sou capitalista nem nada, né, não fui com intenção de ganhar um prêmio, não queria 300 reais na minha conta. Aliás, quem quiser meu Pix vai... E pronto, me inscrevi. Assim que saiu o tema, eu fiquei um pouco desesperado, não vou negar, mas era giro. E você pensa, pô, Suzuki, mas tem tantas opções pra fazer giro e tudo mais. Meu parceiro, a minha cabeça, ela parece um poço cheio de... Então eu comecei a rabiscar algumas ideias e a primeira que eu tive foi a de um maguinho que tinha uma espécie de escudo e até alguns bichinhos que atiravam em volta dele e ele tinha que se defender com esse escudo. Nada demais, bem simples até. Aí depois a próxima ideia que eu tive foi a de um cavaleiro que ia ter uma espada e você ia usar o WSD pra se mover e o mouse você tinha que rodar em volta dele mesmo pra poder bater nos inimigos que vão vir te atacar. Que eu achei uma ideia bem substituível, porque falei, será que eu vou conseguir programar essa merda? Eu joguei fora. Bom, já a terceira ideia ia ser algo diferenciado. Ia ser mais ou menos naquela pegada de Super DOS The Turtle. É basicamente um jogo onde você tem uma tartaruga e você tem que arremessá-lo o mais longe possível. Só que a diferença ia... Só que a diferença é que iria ser, em vez de uma tartaruga, ia ser um tatu que você tinha que girar o mouse o mais rápido possível durante uns 3 segundos pra ele acumular carga e sair rolando o mais longe possível. Pra desviar das coisas você ia ter que apertar espaço pra pular. E eu achei uma ideia interessante, mas eu descartei também. Talvez tenha sido um erro da minha parte ter descartado tantas ideias assim, porque a última ideia e vencedora, pelo menos... que eu escolhi, digamos que ela seria um pouco mais difícil de fazer do que qualquer outra que eu tinha pensado. E foi aí que a merda começou, meu amigo. E essa ideia que eu escolhi basicamente se consistia. E basicamente essa ideia se consiste em que você era um personagem que ia pular entre umas plataformas que estavam toda hora mudando o ângulo dela, enquanto você tinha que desviar de outros elementos do cenário. Só que daí entra um ponto muito crucial, que Suzuquinho não sabia programar colisão. Que legal, eu sou uma anta. Eu pensei em um jogo totalmente plataforma e ainda nem cheguei nessas aulas no curso que eu tô fazendo. Daí como eu sou um cara muito esperto, eu falei, vou pegar pra assistir as aulas de... de plataforma agora, fifo. E assim que eu entrei na primeira aula, eu já tomei um esporro do próprio professor. Eu segui triste na minha outra ideia. Bom, a outra ideia que eu acabei tendo era, em vez de fazer um jogo plataforma, fazer um jogo top-down, que no caso é visto de cima. A ideia é que o player ia ter que ficar se desviando com aquelas plataformas constantemente rotacionando, vindo inimigo de tudo quanto é lado, tiro e tudo mais. Mas aí eu parei pra refletir e eu falei, caramba, eu não estou sendo nada criativo, porque o Dodge Anal basicamente era isso, era você se desviar e ficar correndo de vários bichos enquanto você tenta sobreviver o máximo que consegue. Mas então eu simplesmente decidi parar de pensar um pouco, porque pensar é uma merda, e comecei a programar o jogo. Bom, de começo eu puxei a calculadora e comecei a fazer umas contas matemáticas muito complexas. Mentira, basicamente eu comecei a fazer algumas contas de multiplicação e divisão só pra encaixar todos os elementos certinho assim, e não sobrar espaço no cenário. Uau, a matemática é mesmo incrível. Então depois disso eu fui fazer o sprite da plataforma e Suzuki desenha novamente um pinto, mano. Esse moleque é doente. Alguém interna essa porra aqui? E depois de eu basicamente ter enchido a tela de pinto, eu percebi que tava meio esquisita e fui lá e alterei a sprite. Agora ela tá decente, eu acho. Bom, feito isso, eu criei um comando básico onde o objeto ia escolher um dos 4 ângulos que eu defini para ele ficar rotacionado, ou seja, 0 graus, 90 graus, 180 ou 240. E eu testei e deu certo. Também, se não tivesse dado, vocês iam ter que ver minha avó pelada. Bom, depois disso eu tentei rotacionar eu mesmo. Assim que eu botasse o mouse em cima, ela ia começar a rodar. Mas como sempre, a minha programação é uma grande merda, então deu errado. E logo depois dessa tentativa falha, eu fui lá falar com o Jester, vulgo Shaibur. Esse gostoso aqui que faz minhas músicas, tá ligado? Inclusive um beijo pra você, Jester. I love you, man. Enfim, conversei com ele e passei o tema da Game Jam pra ele trabalhar numa música em cima disso. E expliquei a ideia do jogo. Enquanto o Jester tava fazendo a música, eu me prestei pra arrumar aquele erro que eu não tava conseguindo mexer os blocos. Daí código ali, código aqui,
plau, consegui. Agora sempre que eu passo o mouse ele começa a se mexer pra direita, ele começa a rotacionar o ângulo dele. Além do mais tinha esse personagemzinho que eu tinha criado pra seguir o mouse, mas tá uma merda. Bom, caso você seja provido de visão, você consegue ver que tem um quadradinho de seleção ali, né? Aí você me pergunta, pô, mas o que você vai fazer com esse negócio? Se é pra ele mexer quando o mouse estiver em cima, pra que isso serve? O mouse eu só usei como base. O negócio agora era eu programar quando esse quadrado aí estivesse em cima, ele ia rotacionar. E, por incrível que pareça, foi a única coisa que seguiu dando certo no meu projeto. Eu podia simplesmente guiar esse quadrado de seleção aí com as setinhas do teclado. Depois disso eu me prestei pra melhorar as sprites e fazer novas formas. Então eu fui lá e desenhei várias formas diferentes. Filha de uma... Depois desse caminhão ter levado meu áudio e minha sanidade embora, eu poli mais ainda a mecânica do jogo e basicamente ela tava parecendo um Tetris. E assim, por uma sorte do destino, eu acho, as peças ficaram de um jeito que combinadas formava a palavra cu. Eu juro que eu não quis fazer isso. Mas assim, parando pra pensar, eu até faria. Bom, basicamente no resto desse dia eu fiquei tentando insistir naquela movimentação de plataforma, onde as plataformas iam rodar e o player ia ter que ficar desviando de obstáculo. Mas eu vi que eu realmente não ia saber programar isso, principalmente a movimentação do player. Então eu joguei essa ideia fora e acabei indo dormir para refrescar um pouco minha memória e ter outras ideias. Bom, assim que eu acordei, eu tive a ideia que finalmente ia mudar o projeto para melhor. Uma ideia mais fácil e tranquila de fazer. E era basicamente o seguinte: iam ter várias letras misturadas em diferentes ângulos e um espaço branco em cima para que essas letras pudessem formar uma palavra. Feito isso, eu tive uma ideia muito simples, que seria, no caso, dependendo da palavra que você escrever, você vai ser direcionado para tal minigame. Ou seja, a primeira palavra é run, então você vai ter que correr de um bicho. E assim, esse bicho tava um pouquinho devagar, assim. Só um pouquinho. Talvez seja impossível correr dele. Foi aí que eu me prestei para fazer duas coisas. Eu fiz uma tela onde tinha essa fita, que basicamente quando você contornava o mouse em volta dela, acrescentava um número e uma variável. Mas aí você me pergunta, mas que p é uma variável? Eu também não sei. Me perdoa os game dev que tá de plantão aqui no meu canal, mano. Mas se eu falar merda aqui, ó, também quero que todo mundo vai... Mas falando sério agora, variável é um número que varia. Ah, mas como que isso entra na programação? É basicamente a gente vai nomear um número como o C cedilha. E esse C cedilha, ele pode ser mudado constantemente. Meu, teus dentes. Não, pera. Mas voltando aqui pro vídeo, basicamente eu ainda não tinha utilidade para aquela sala. Então eu fiz por fazer só mesmo. Que eu sou um animal. Bom, depois tem um vídeo de eu ficando 2 horas tentando corrigir uns problemas e tentando polir aquela jogabilidade de mover as letras. Tava difícil pra cacete fazer essa merda, mano. Basicamente eu tava usando uma coisa que eu não sabia mexer direito, que era colisão. Aí eu decidi recorrer ao Danilo, né, aquele vagabundo que apareceu aqui no último vídeo. Eu entrei em cálculo com ele e falei, Danilo, bora fechar? Mentira, eu mostrei a merda do meu jogo pra ele, o jeito que tava. E ele basicamente falou, cara, por que você não mexe com X e Y em vez de ficar mexendo nessas porra de colisão? Daí eu falei, vai tomar no seu cu, Danilo. Faz um dia que eu tô mexendo nessa merda desse jogo e você vem aqui e cospe na minha cara, nunca te fiz nada. Basicamente o Danilo resolveu o meu problema com uma frase, aquele merda. Chamo o Danilo. Depois do Danilo ter salvado esse projeto aqui, porque eu tava igual um animal tentando fazer com colisão, esse jumento, eu parti pra fazer o segundo minigame, né, que era montar a palavra chute e fazer o minigame que você basicamente ia ficar atirando em garrafas enquanto elas eram arremessadas ao ar. Bom, depois que eu vi que basicamente a base inteira do jogo tava pronta e funcional, eu fui ajeitar os sprites das letras. Só que assim, o que eu tinha esquecido é que as fontes, elas não podem ser nem comercializadas e às vezes nem utilizadas de tal jeito. E eu já tinha exportado umas 8 letras diferentes naquela merda daquela fonte, que no caso custava R$160. E como um pobre que sou, né, eu refiz tudo aquela bosta, porque eu não vou pagar 160 pila numa fonte, mas nem full. Daí eu lembrei que as fontes do Google Fontes, basicamente você pode usar pra qualquer merda, você não precisa pagar nem nada. Então eu fui lá no Google Fontes, achei uma fonte agradável pra mim e importei elas pro jogo. Foi mais demorado do que eu achava. E eu acho que tem um jeito bem mais fácil de fazer isso. Mas eu sou um animal. Assim que eu terminei de mexer nas fontes, eu me prestei pra arrumar aquele minigame do fantasma aleijado e deixar ele com uma mecânica diferente. Em vez dele ser top-down, você podia se mexer pra tudo quanto é lado, ele ia ser basicamente um jogo plano, onde você ia ter que ficar desviando de alguns bichos enquanto tinha um bagulho te seguindo. Então eu fiz os sprites das mãos que ficava te seguindo, e além disso, o personagem que era
tipo um bichinho da Porta dos Fundos, tá ligado? Da logo deles. Fiz um obstáculo que seria um espinho que caía do céu, né? Tipo o espinho da caverna caindo. E o outro seria uma mão, que é uma dessas mãos que persegue você, que ela brota do chão, né? Bom, programei isso, que não é nenhum mistério, é só você programar a mão pra ir a direção oposta do player e pronto. E já o espinho é só você fazer ele cair do teto, ou seja, a direção vai ser pra baixo. Programação incrível. Daí agora a gente vai ter um momento que eu fui muito burro. Sim, já teve outros, mas finge que é o primeiro. Onde eu basicamente não terminei nada ainda. Tudo tá pela metade. E eu tô criando um outro minigame. Que ia ser um carinha com um escudo que ia ficar se desviando de bala e defendendo dela. Eu não preciso nem falar que isso aí nem entrou, né, mano? Porque o tanto de coisa que ainda tinha pra finalizar nessa porra é brincadeira, velho. O moleque é muito boa. Pra deixar de ser menos burro, eu peguei pra finalizar o primeiro minigame. E assim, tava dando esses bagulho. Não é porque eu sou ruim programador, não. É porque eu... Ó... Cala a boca. Eu basicamente tava fazendo o espinho spawnar de acordo com o X do player. E como o player parava de existir assim que o espinho acertava ele, o jogo crashava. Aí depois eu só arrumei um comandinho ali, ver se o player tá existindo só que vai acontecer aquela merda e tá pronto. E agora, meus amigos, vem uma parte que eu não me orgulho. Que assim, eu tava basicamente tentando fazer um efeito que cobria a tela inteira de branco. Só que não deu muito certo. Nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira vez, meus amigos. Na quarta também não. Eu fiquei um bom tempo pra descobrir como que eu tinha feito esse efeito de brilho na tela inteira e tudo mais. Mas depois deu certo. Bom, tô aqui em outro dia. Dá pra perceber por causa da minha voz de ganso. Bom, basicamente eu moro em Maringá, então ao mesmo tempo que tá frio, tá quente pra caralho. Mas enfim, o tempo muda do nada e eu tô gripado. Foda. Bom, depois de eu ter terminado de polir o jogo e tudo mais, o Jester, vulgo Shaber, me enviou a música que ele fez pro jogo e ela ficou assim. Depois ela muda pra isso. Pra isso. Depois pra isso. E aí, meus amigos, vem a melhor parte, cara. Essa aqui me conquistou de um jeito. E por fim, ela encerra desse jeito. Meus amigos, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto esse cara é foda. Inclusive o SoundCloud dele vai estar aqui na descrição do vídeo, então acessa lá que as músicas dele é muito foda. O cara é pica, gostou. Bom, depois de eu ter ajeitado as músicas, eu fiz um menu pro jogo, fiz até uma parte de challenges, mas como não ia dar tempo, eu deixei ele meio que off. Ele tá ali, mas não funciona. E no caso, os challenges eram os minigames, só que você entraria direto e ficaria ali fazendo a pontuação máxima que você conseguisse. Bom, então deixando de enrolação, meus amigos, eu lhes apresento Runes Off. E depois disso tava basicamente tudo pronto, tava prontíssimo o jogo pra ser enviado, faltava meia hora pra poder enviar. Eu falei, tá de boa, tá tranquilo, vai dar tempo suave. Isso era o que eu tava achando. Ó, eu não vou ficar enrolando. Eu não entreguei o jogo de novo. Eu sou uma mula, velho. Eu sou uma mula, meu parceiro. Dessa vez não foi um dia, foi 3 dias, velho. 72 horas fazendo um jogo pra mula não conseguir entregar. Mas pode ficar tranquilo que eu tô bem, tá? Tirando as frustrações de lado de ter feito um jogo de 3 dias e não conseguido entregar, eu fui falar com o Holanda, basicamente eu chamei ele no Instagram e perguntei se ele não podia fazer uma avaliação por fora só, dizendo os pontos do meu jogo e tudo mais. Então eu vou deixar o review dele, que eu gostei bastante, aqui pra vocês, tá? Tá da hora, você tem habilidade em desenhar mãos. O puzzlezinho de
mudar as palavras bem rápido, girar as letras é legal. Mas aquela parte de correr e a de atirar, eu acho que não teve muito a ver com o tema. Mas no geral ficou da hora. Bom, brigadão aí, Holanda, pela participação. Cara, muito gente fina. Acatei os elogios quanto às críticas. E caso tenha algum outra Game Jam que você vai fazer, pode ter certeza que eu vou participar. Da próxima vez eu entrego o jogo. Mas eu quero agradecer de coração todo mundo que tá chegando no meu canal, cara. Mano, eu tava com 600 inscritos, sei lá, velho. Do nada pulei pra quase 900, mano. Você tá maluco, velho. Eu tô... Nossa, de verdade, obrigado pelo carinho, por todo mundo tá comentando. Tô de verdade muito feliz com tudo isso. É um sonho pra mim essa parada do YouTube dar certo. E tá começando a dar, sabe? Eu tô começando a andar um pouco. Fico muito feliz que vocês estão gostando do conteúdo. E novamente eu queria agradecer aí ao Danilo, porque sem ele aí eu não sei nem se eu ia conseguir dar procedimento no jogo ali. Fiquei travado naquela parte. Ao Holanda por ter disponibilizado o tempo dele pra dar um review por fora. E de novo a todos vocês que estão me acompanhando. Vocês estão aqui no meu alarme filha de uma puta. Obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto e é nóis.